Todos os conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato e seus parceiros em um único lugar. Acesse o site brasildefato.com.br e fique bem informado. Reportagens, entrevistas, opinião, programas de rádio e televisão, além de conteúdos regionais com qualidade. Buenas tardes, está no ar mais um 3x4 podcast de política do Brasil de Fato. Estamos ao vivo em formato videocast para você não apenas escutar o podcast, mas também nos assistir e acompanhar aqui as análises políticas da agenda do país, os principais acontecimentos e a conjuntura política do Brasil. Eu sou Igor Carvalho e vou com você até às 14 horas. E hoje, depois de algum tempo, finalmente acabou o hiato de Juliane Furno, economista, comentarista fixa do Brasil de Fato. Ju, muito bem-vinda, boa tarde. Olá, Igor. Olá a todos que nos assistem. Uma satisfação voltar aqui no ano de 2026 para os bastidores do 3x4. Tá certo. Você pode nos acompanhar também no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram, no Facebook, nossas redes sociais estão aqui, os arrobas das nossas redes sociais, por favor. Curta, compartilhe nossos conteúdos, ative o sininho para poder receber as notificações. Estamos no ar e vamos até às 4 horas da tarde. Mande sua mensagem, entre em contato com a gente ao vivo através também do chat. Deixe lá sua dúvida, sua crítica, sua pergunta para os nossos convidados. E lembrar que também estamos ao vivo na Rádio Brasil de Fato 98.9. Hoje nós falaremos sobre o Brasil, sobre a pressão que o Brasil e a América Latina vêm sofrendo em uma disputa que vai muito além da segurança pública. É uma disputa de narrativa, de nome e sobrenome na geopolítica. Nos últimos meses, uma palavra tem sido martelada nos gabinetes de Washington e repetido por setores da direita brasileira: narcoterrorismo. Mas o que é narcoterrorismo? O que implica a classificação de narcoterrorismo para organizações para as organizações dos países? O Brasil sofre uma pressão enorme para que o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho sejam classificados como narcoterroristas, grupos narcoterroristas. Isso é possível? Para nos ajudar com essa análise, nós recebemos o Brasil de Fato, o 3x4 recebe aqui hoje a pesquisadora e professora da Universidade Federal do ABC, Camila Nunes Dias, autora de A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Camila, que eu não tenho o prazer de conversar há 5, 6 anos, e eu estou muito feliz hoje de poder conversar com ela, que me ajudou muito numa época em que eu cobria segurança pública na minha carreira. Camila, muito obrigado, seja bem-vinda. Boa tarde, Igor. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu que agradeço o convite, é um prazer revê-lo. Chegamos a conversar muitas vezes, temos várias histórias aí, em relação ao jornalismo, essa cobertura da área de segurança. E, enfim, é um prazer participar desse programa e discutir um tema tão importante como esse. Legal. Camila, queria já, como propõe o tema do programa, queria que a gente já falasse sobre a conceituação de narcoterrorismo. O que é narcoterrorismo? O que é o que significa um grupo ser classificado como um grupo narcoterrorista? Igor, essa classificação ela não tem nenhum componente técnico, Ela é uma denominação eminentemente política e seria, eu entendo, como um outro patamar, um acirramento da guerra às drogas, num patamar ainda mais amplo de militarização da guerra às drogas encampada aí pelos Estados Unidos e que hoje, com o governo Trump, há uma pressão, que envolve aí todo um interesse geopolítico para essa classificação.
mas em termos técnicos, não há nenhum tipo de critério que explique ou que justifique essa classificação. Só para dar um exemplo, né? Se PCC e Comando Vermelho são narcoterroristas, o que seria organizações de narcotraficantes? Então, não existiriam, certo? E não existiriam tão pouco, não faria tão pouco sentido a ideia de organizações criminosas, né? Tal qual esses grupos hoje são entendidos. Então, essa classificação ela tem um cunho político, ideológico, para justificar interesses políticos, geopolíticos, mas ela não tem nenhuma nem explicação, não tem nem fundamento técnico. Ô, Camila, e aí, já que entramos por essa porta, o que, na tua concepção, na tua análise, o PCC e o Comando Vermelho, eles poderiam, nessa perspectiva de que a classificação ela é mais política do que uma classificação técnica, na tua análise, eles são grupos passíveis de serem classificados assim, pelo que você tem visto e que você tem acompanhado, de como esse termo tem sido utilizado, principalmente aqui no continente? Olha, em relação a narco, né? Eles são grupos que atuam sim no tráfico de drogas, mas não apenas, eles atuam em outros mercados ilícitos, né? E em relação a terrorista, principalmente esse termo ele é totalmente problemático, né? Porque o terrorismo envolve algumas especificidades relacionadas ao uso da violência, aos objetivos políticos da violência, né? Que esses grupos mobilizam, em geral. Contra uma população civil visando derrubar ou transformar o Estado em geral, ou por motivações religiosas, né, e político-ideológicas, mas eles não têm uma vinculação relacionada ali, por exemplo, a interesses econômicos, que é o principal interesse desses grupos, né, que a gente, como você mencionou, o PCC, o Comando Vermelho, que nós denominamos organizações criminosas. Então, eu acho que a única maneira, né, a única justificativa, a única forma de pensar a classificação desses grupos como narcoterroristas é por uma pressão dos Estados Unidos estratégica e pela adesão que no Brasil a extrema-direita tem a essa vertente política estadunidense, né? Há uma pressão internamente para essa classificação, porque a extrema-direita brasileira se dobra, né, politicamente a essa doutrina trumpista, e então há aqui uma pressão interna, mas espero que isso não ocorra. Na América Latina, acho que a gente pode estender essa reflexão para todos os grupos criminais atuantes, quase todos os grupos criminais atuantes na América Latina. O que há é essa pressão, né? Talvez o interesse num novo plano Colômbia, visando outros países como o Brasil, para que os Estados Unidos façam aqui na região, promova os seus próprios interesses na região, como ele vem, o presidente dos Estados Unidos vem deixando bem claro que é seu interesse. E tem implicações muito grandes, né, muito importantes essa denominação. Terroristas não são tratados dentro do Estado Democrático de Direito, né? Então, quando você define um grupo como terrorista, isso implica em utilizar armas e estratégias de guerra, né, contra ele. Ele é um inimigo. Então, e isso tem implicações muito concretas. Então, como a gente vem acompanhando, totalmente assim, abismado e sem nenhuma reação internacional até o momento, o governo dos Estados Unidos bombardeando navios que ele alega serem barcos, né? Que eles alegam serem barcos de narcotraficantes e traficantes sem qualquer tipo de prova. Então, isso no nosso sistema jurídico é inconcebível. Mas quando há essa discussão sobre esse tipo de classificação, abre as portas para esse tipo de atrocidade, né, de violação do nosso sistema jurídico legal. E importante dizer que ontem, na região do Pacífico, os Estados Unidos atacou mais uma embarcação, é a 16ª embarcação que os Estados Unidos ataca em oceanos aqui da região. Ô Ju, queria te trazer para essa conversa
A Operação Carbono, ela jogou luz sobre a financiarização do crime organizado no Brasil. E hoje é impossível nós falarmos, e a Camila talvez daqui a pouco possa nos ajudar nessa reflexão, mas é impossível falar hoje sobre as facções, em especial o PCC, sem citar que eles hoje estão não apenas na clandestinidade, mas eles atuam no mercado financeiro, eles estão nos postos de gasolina, imóveis. Então, assim, não é uma organização hoje que se restringe ao mercado das drogas. Qual o quanto a gente pode medir o impacto financeiro dessas organizações e o quanto eles, se é possível nós traçarmos um caminho de por onde eles passeiam no mercado financeiro, Ju? É possível esboçar alguns caminhos. Acho que a primeira questão é identificar que o crime organizado hoje ele é um arranjo econômico, né? Ele não é só uma gangue armada, né? Como paira aqui no nosso imaginário coletivo, porque o crime organizado, ele também, na era do capitalismo financiarizado, vira um circuito de acumulação. E ele se conecta com mercados legais, ilegais e também um movimento de captura das instituições. Então, quando a gente olha pela lente da economia política, o tráfico de drogas ele deixa de ser só ali um problema de ordem pública, mas ele passa a ser também um elemento que estrutura, ou um problema de estrutura econômica. Né? E, como você falou, a Operação Carbono Oculto, ela evidenciou justamente isso, né? Não é só a ponta armada, quando a gente pensa crime organizado, mas é uma rede que envolve finança, envolve empresa, logística, envolve também corrupção. Então, a financiarização significa que esse dinheiro do crime organizado, ele não fica na sua faceta dinheiro vivo, né, no varejo. Ele entra em cadeias de investimento, lavagem, crédito, compra de ativo, empresa de fachada, contrato, isso tudo vai se misturando com a economia legal. Então, se a política pública ela se concentra, né, só no policiamento, né, prisão, apreensão, ela atua, vamos dizer, nesse fluxo que é visível, né, mas não nesse mecanismo muito eficiente, inclusive, de reprodução. Então, a economia do tráfico, ela tem, né, tem demanda, tem margem, tem lucro, tem rede de distribuição e, principalmente, tem capacidade de reinvestimento. Então, sem percorrer esse circuito, né, identificar esse circuito que você falou, sem atacar a lavagem, os canais financeiros, o combate ao tráfico fica bastante parcelar. Então, diria assim, a resposta é justamente encontrar esse caminho, né? A resposta é mais Estado no processo de investigação financeira, inteligência, cooperação internacional, também regulação, fiscalização, né, desses setores que são usados para lavagem, controle de contrato, de compra pública. Então, tem que percorrer esse caminho para identificar políticas sociais, né, e de controle que reduzam também essa base legal, também a base de recrutamento. Né? Sem isso, dá para dizer que a gente combate no máximo sintomas, mas não essas causas e incentivos que mantêm o crime organizado como também uma instituição econômica. Poxa, e é difícil, né? Porque muita gente fala do combate ao tráfico de drogas, a organizações que vivem na clandestinidade, através do monitoramento das operações financeiras. E nós vivemos recentemente um episódio que foi o governo tentando implementar medidas de monitoramento das transações, e a direita brasileira criou uma fake news, uma notícia falsa de que isso significaria a taxação de operações acima de R$ 5.000. Qual é o impacto que pode ter a identificação dessas operações financeiras para asfixiar economicamente esses grupos, Ju? Acho que isso foi motivado por dois elementos principais, né? O primeiro, uma tentativa de desgaste do governo e de uma iniciativa que vem do Ministério da Fazenda, do governo Lula, e também, né, não acho difícil especular aqui que tem o interesse da captura que esses grupos
do crime organizado fazem sobre vários parlamentares, né, que então vão utilizar uma fake news para justamente encobrir uma das facetas da operacionalização do crime organizado nessa era de capitalismo financiarizado, que é a capacidade de reinvestimento, né, fazer o dinheiro ilegal virar o dinheiro legal. E isso eu acho que é um dos principais impactos, porque eu acho que você quebrando essa cadeia e essa rede, esses vasos comunicantes de interlocução da rede de dinheiro, né, que sai do âmbito legal e volta para a economia local, de forma legalizada, é o principal elemento, né, para você desmontar uma operação do crime organizado. Então, claro que políticas públicas em torno da segurança pública são fundamentais também, né, envolvem ali, com certeza, uma reatualização dos métodos policiais e da percepção, né, da condução da segurança pública, mas eu acho que o elemento econômico é a pedra angular para você desestruturar, né, redes de crime organizado que vão se sustentar justamente na parca capacidade de fiscalização que vai envolver, né, as operações que não passam ali pelos cartões de crédito, né, ilegalmente pelo sistema financeiro e principalmente por essas instituições, né, como as fintechs que operacionalizam, têm capacidade de operacionalização idêntica dos bancos, mas que tem uma legislação muito aquém, né, no sentido da capacidade do governo de incidir, fiscalizar e controlar essas instituições. Camila, queria aproveitar que tenho aqui uma das maiores especialistas estudiosas de grupos faccionais no Brasil. Qual é o tamanho hoje? O Brasil investe muito no combate militar às facções. Nem sei se investe tanto e se tem uma estratégia de combate aos grupos, às facções criminosas. Mas qual é o tamanho do impacto que pode ter se nós virarmos esse radar para uma fiscalização financeira desses grupos? Igor, eu vejo, né, o PCC especificamente, eu vejo que ele é composto de várias dimensões. A dimensão econômica, evidentemente, ela é uma dimensão essencial, importante na sua existência, nos seus objetivos, né? Mas o PCC também é composto, para compreender o PCC, não, se a gente olhar só para o aspecto econômico, nós não entendemos o PCC, não é possível. Né? O PCC é composto de uma dimensão que eu chamo de ideológica, mas que está muito voltada à questão prisional. Né? O PCC, ele nasce dentro das prisões, ele é o filho da violência prisional, estatal. Né? E claro que hoje, mais de 30 anos depois, ele já se desenvolveu em muitas direções, mas essa essência do PCC ela ainda persiste, né, e se enraizando, né, dessa perspectiva ideológica, tanto nas prisões quanto nas periferias. Então, acho que isso é uma coisa, né? Então, quando a gente discute, assim, quando a gente fala que o Estado, né, tem que focar na questão econômica, eu não discordo disso, mas só para dizer que o PCC não é só isso, né? E eu acho que quando a gente pensa em estratégias do Estado para lidar com a questão do chamado crime organizado, que é um termo também que não explica muita coisa, né? Mas quando a gente está falando dessa discussão de combate, de políticas públicas, eu penso que é necessário distinguir dois aspectos centrais, né, da atuação desses grupos. Um deles é a dimensão propriamente econômica, que envolve os mercados ilícitos e os mercados, essa recente, né, relativamente recente, maior inserção, especialmente do PCC, nos mercados lícitos, no sistema financeiro, como revelou aí a Carbono Oculto e outras operações mais recentes. Então, essa é uma dimensão, pensar como, né, o Estado pode atuar na redução, acho que porque acho que não vai, não adianta pensar que vai interromper esse processo, que eu acho que isso não vai acontecer, mas como ele pode ter mais controles e regulamentação para reduzir os efeitos do dinheiro ilícito na economia formal, no sistema financeiro. Outro problema que tem relação com esse, mas ele é uma questão de natureza diferente, é o exercício de a dominação territorial armada, né, que a gente
sabe que ocorrem praticamente no Brasil inteiro, especialmente nos territórios periféricos, nas favelas, que tem ali grupos armados que exercem ali a soberania privatizada naqueles territórios. Né? E aí, para nós que não moramos nesses territórios, é claro que a gente não enxerga isso muitas vezes como um problema. Mas quando a gente está pensando, né, nas populações que vivem sobre esses territórios e tem que lidar com isso no seu dia a dia, eu entendo que esse é um dos maiores problemas de segurança pública e quando a gente vai discutir a atuação desses grupos. E esse nível de violência, é claro que ele vai variar de grupo para grupo, de local para local, de contexto para contexto. De qualquer forma, né, o que eu quero assim deixar na discussão, né, é que é um problema de natureza diferente daquele econômico, né, que foi ali que foi mostrado na Operação Carbono Oculto. Ele é diferente, né, e ele exige ações do Estado diferente. Se o Estado focar apenas, né, no sufocamento financeiro, digamos assim, não tenho certeza e penso que não vai necessariamente impactar a vida das pessoas que vivem em territórios controlados por grupos armados. Então, eu penso que quando a gente está falando de enfrentamento pelo Estado, são essas duas dimensões principais, né, que é necessário pensar. E, claro, o Estado, até hoje, pensando em todos os níveis de governo, né, federal, estadual, não existe uma política pública, nunca existiu, que pudesse, né, se pensar como efetiva para o enfrentamento desses grupos. Né? Eu estudo PCC há mais de 20 anos. E nesse período, né, quando eu comecei a estudar o PCC ele era um grupo que atuava nas prisões de São Paulo e já assim nos bairros periféricos, mas de lá para cá, cada dia, cada semana, né, há uma dimensão nova, atuação em um novo território, numa nova atividade lícita ou ilícita, uma nova forma de atuar. E o Estado sempre correndo atrás e propondo as mesmas medidas, aumento de pena, aumento do tempo das condenações, né? Aumento do tempo na prisão, aumento do isolamento nas prisões, ou seja, sempre, ou então da atuação militarizada, da atuação da polícia militar, de incursões militarizadas em alguns territórios. É sempre uma mesma, digamos assim, uma mesma resposta para problemas que têm se prolongado já há mais de 30 anos no Brasil. Então, a gente, de fato, não há uma política de Estado para reduzir, combater ou ao menos reduzir a relevância desses grupos na sociedade. Vou aproveitar, convidar, já está conosco aqui o Ricardo Capelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e ex-ministro-chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Capelli, obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Legal. Capelli, queria a Camila Nunes Dias nos falava aqui sobre o conceito de narcoterrorismo, a dificuldade de conceituar narcoterrorismo e de ser esse um termo que fica mais num campo de subjetividade a serviço da política do que propriamente um termo técnico. A Juliane Furno nos falava das possibilidades de monitoramento desses grupos através das suas movimentações financeiras. Eu queria te convidar, abrindo aqui esse papo, para falar sobre a presença do Brasil nesse debate e o quanto, nesse momento em que Venezuela e Colômbia são acusados de darem guarida a grupos narcoterroristas, o quanto o Brasil está preparado, primeiro, para esse debate político, esse enfrentamento político com os Estados Unidos e a extrema-direita brasileira, uma resistência que o governo precisa ter em classificar facções criminosas aqui como grupo narcoterroristas. O quanto o governo está preparado, o quanto o Brasil está preparado, primeiro, para esse debate político, Capelli? Veja, no Brasil hoje nós temos 2, 3 organizações principais
que organizações criminosas que passaram a organizar e a liderar o crime no Brasil. São troncos centrais que transformaram, inclusive, antigos grupos locais, facções locais, em representantes seus nas unidades da federação. Isso é muito grave, por quê? Porque essas organizações são organizações que viraram organizações transnacionais, estão presentes em variados países, e são organizações bilionárias, que movimentam hoje um volume de recursos na casa dos bilhões. Isso torna essas organizações ainda muito mais perigosas. Por quê? Porque elas passam a ter um poderio financeiro, bélico, nunca visto antes na história do Brasil. Então, esse é um problema gravíssimo e que tem ainda, além do tráfico de armas, do tráfico de drogas, ganhou recentemente, nos últimos anos, um ingrediente adicional, talvez, na minha opinião, um dos mais graves, que é a questão do domínio territorial. Você ter milhões de brasileiros hoje vivendo em territórios dominados pelo crime organizado é inaceitável, porque sobre esses brasileiros se impõe um Estado paralelo, com leis próprias, com tribunais próprios, e esse domínio territorial também virou uma nova fonte importante de receita para essas organizações criminosas que passaram a se apoderar de serviços essenciais, como gás, internet e outros, cobrando taxa de segurança, taxa de proteção, enfim. Então é muito grave isso que está acontecendo. A questão antes de entrar na questão do narcoterrorismo, é importante dizer que essas organizações, elas hoje se movimentam para penetrar por dentro do Estado. Não só através da cooptação de agentes públicos, através do poderio financeiro, como também participando de eleições e ocupando cargos eletivos e treinando membros, patrocinando o treinamento de membros seus para, inclusive, fazer concurso público, para entrar por dentro das instituições a partir de um processo de preparação. Então, há um planejamento que ameaça o Estado brasileiro, ameaça a economia nacional. Eles estão penetrando também em vários setores econômicos importantes, onde é feita a lavagem de dinheiro em grande escala e isso ameaça também o Estado democrático de direito. Então, isso tudo que está acontecendo é muito grave e precisa de uma mobilização nacional envolvendo o Poder Executivo nas suas 3 esferas, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, porque ela não é uma ameaça qualquer, é uma ameaça gravíssima que exige enfrentamento imediato e implacável. Com relação ao narcoterrorismo, é preciso ter cuidado com essas classificações, porque elas têm servido de pretexto para desrespeito, para invasão à soberania dos países. Então, é preciso ter cautela, apesar da atuação dessas organizações se assemelharem a grupos terroristas. Veja, a gente passou a naturalizar no Brasil comunidades onde vivem elementos que portam 50, 100 fuzis à luz do dia. Fuzis são armas de guerra. Para mim, quem porta um fuzil à luz do dia numa comunidade está em guerra contra o Estado. Mas é preciso ter cautela na classificação, para que isso não seja usado como pretexto para
desrespeito e invasão à soberania nacional. Agora, Capelli, eu tenho uma dúvida com relação a isso. Você está falando do enfrentamento a esses grupos. Como tem agido o governo brasileiro? De que instrumentos tem lançado mão o governo brasileiro? Quais ferramentas de inteligência e tecnologia nós temos utilizado nas fronteiras para frear o avanço desses grupos? Olha, um exemplo que está na ordem do dia aí, acabou de acontecer, foi a Operação Carbono Oculto da Polícia Federal. Por quê? Porque quando a gente fala de organizações que movimentam bilhões, elas não circulam mais por dentro de malas. É o famoso follow the money. Então, a Polícia Federal, na Operação Carbono Oculto, está desvendando o caminho do dinheiro que organizações criminosas podem estar usando através de fundos financeiros de fachada para lavar o dinheiro dessas organizações. Então, essa inteligência que é aplicada à movimentação financeira, à circulação dos capitais no Brasil, foi fundamental para embasar a Operação Carbono Oculto, que ainda está em curso, tem investigações em curso, e que pode revelar bilhões de reais do crime organizado circulando por dentro de agentes financeiros supostamente ilícitos. Então, eu acho que essa é a inteligência central. Agora, veja, eu não acho que há contradição entre você ter planejamento, inteligência e uso da força quando necessário. Volto a dizer, na minha opinião, é inaceitável que elementos criminosos dominem partes do território nacional à luz do dia, portando armas de guerra. Camila, a gente escutou agora o Capelli falando sobre a possível ofensa à soberania nacional com essas classificações. Queria que você explicasse para quem nos escuta agora, quando um grupo é classificado como narcoterrorista, o que isso implica? O que o próprio país que reconhece, ou seja, o que o Brasil, que métodos e o que o Brasil deveria passar a adotar? E nós estamos sujeitos a algum tipo de intervenção militarizada de outro país, dos Estados Unidos, por exemplo? Eu acho que toda a discussão em torno dessa classificação, ela tem como pano de fundo essa perspectiva daqueles, especialmente daqueles que têm interesse nessa classificação, né? Acho que não faz sentido. É óbvio que esses grupos armados, eles usam a violência, eles são violentos em muitos contextos, quando estão controlando territórios, como eu tinha, né, já dito antes, o componente da violência, da exceção, da violação à soberania estatal nesses territórios, ele é evidente, é óbvio. Agora, e também em vários momentos esses grupos atacam o Estado, como por exemplo, quando em crises, né, como já ocorreram em vários estados do Brasil, no Ceará, no Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, em que há, digamos assim, ataques a instituições estatais ou civis por parte desses grupos, que são, digamos assim, episódicos. Esse não é o objetivo da sua existência. Esses ataques ocorrem em contextos específicos, como, por exemplo, alguns anos atrás, em Natal, para denunciar as torturas, né, sistemática que estaria ocorrendo dentro do sistema prisional. No Ceará, para protestar contra as medidas do governo de reformulação, né, da política prisional. Então, esses atos são violentos, pode até ser classificado como atos de natureza, digamos assim, terrorista, por se assemelharem a esse tipo de prática, mas isso não classifica, no meu entendimento, isso não nos permite, não ajuda, né, a compreender a atuação desses grupos, classificando-os como terroristas, né, porque são episódicos esses atos. A sua natureza, o objetivo desses grupos, ela tem uma natureza econômica, né? Então, seja especialmente nos mercados ilícitos,
não só, mas tendo o tráfico de drogas, né, como carro-chefe, mas também tem se expandido para outros mercados ilícitos, especialmente na medida em que exerce domínio sobre um determinado território. Então, há, nesses casos, né, oportunidades para uma diversificação criminal, de extração de lucro desses territórios. E, como já foi dito aqui, em consequência do aprofundamento da atuação desses grupos nos mercados ilícitos, ao longo aí de mais de 30 anos, uma consequência mais recente de todo esse processo, ao longo desse período todo em que o Estado não soube como lidar com isso, foi o transbordamento, né, desses recursos oriundos desses mercados ilícitos para os mercados lícitos, né, seja o sistema financeiro ou outros mercados, que também, convenhamos, né, recebeu muito bem, possivelmente, esses recursos, né? Porque também eu entendo que não há santos, né, em lugar nenhum, não, isso acho que não dá para falar, né, com uma ingenuidade nesse sentido, e eu acho que aí, do ponto de vista estatal, de fato, né, a ausência de regulamentação, sobretudo nos mercados financeiros, ela permite, ela facilita esse tipo de atuação, não apenas desses grupos criminosos que têm uma identidade específica, né, que a gente tem um nome para chamá-los, né, PCC, Comando Vermelho, mas de tantos outros grupos criminosos que também atuam de maneira tão ilícita ou criminosa como eles, mas não necessariamente eles são portadores de uma identidade fixa. O caso do Banco Master está aí para só uma exemplificação disso, né? Então, eu acho que nesse caso, né, nesse caso dos mercados financeiros e ilícitos, o que é necessário são estratégias, né, do Estado de maior regulamentação e controles aplicados a todos esses atores, e aí sim, como consequência, você pode ter uma certa tentar coibir a entrada desses recursos ilícitos provenientes desses grupos que têm identidade específica. Agora, como eu tinha dito antes, isso não impacta diretamente o controle que esses grupos exercem sobre determinados territórios. Aí é necessário um outro tipo de atuação. Eu entendo que a atuação militarizada, nesses casos, ela é necessária, não tem como dizer que não é necessária, mas ela é totalmente ineficiente. E aí fica a pergunta, né? Depois daquela mortandade que foi praticada no Rio de Janeiro, no final do ano passado, a pergunta que não quer calar. E aí, como ficou o Complexo da Penha, o Complexo do Alemão? Resolveu o problema lá do narcotráfico? Tem um filme, né, que eu sempre dou de exemplo, notícia de uma guerra particular, dos anos 90, que a situação já era exatamente a que se vê hoje. Hoje com mais gravidade, certamente, mas que já estava pautada essa discussão de policiais matando na favela, a favela com criminosos com fuzis, também ameaçando e matando policiais e ameaçando toda a comunidade. E essas operações policiais que no Rio de Janeiro, na verdade, nunca cessaram, sempre elas existiram como política pública, as décadas pelas quais nós já passamos, atravessamos, simplesmente mostram o resultado que isso produziu, um efeito zero em inibir o crime. Então, acho que está claro que para coibir esse tipo de ação criminosa nos territórios periféricos, essa atuação da polícia ela não é eficaz, ela não funciona. É necessário outra estratégia, uma política pública que seja digna desse nome, né, de política pública. Agora, ô Ju, olha só, eu fiquei um pouco intrigado com, agora no final de janeiro, o Noboa, Daniel Noboa, presidente do Equador, alinhado com Washington. O Noboa ameaçou não, o Noboa impôs uma tarifa de 30% sobre os produtos colombianos, que entravam no Equador. E o argumento que ele usou é que a Colômbia não coopera com o Equador no combate ao narcotráfico na região. Os Estados Unidos, o Trump ameaçou
também a Colômbia, que ela deveria cooperar com o combate ao narcotráfico na região. Os Estados Unidos citou em seus relatórios o Cartel de los Soles da Venezuela, classificando o grupo como um grupo narcoterrorista ligado ao Maduro, o que justificaria um empreendimento militar dentro da Venezuela. Esse artifício da taxação em países, o quanto te preocupa que a partir do protagonismo dos Estados Unidos isso se torne um ativo, isso se torne um argumento de países com seus vizinhos, e você que algumas vezes já passou pela Venezuela, conhece tão bem a organização da Venezuela, a organização política e econômica da Venezuela, como você tem visto essa pressão a partir, a Camila nos disse aqui, né, para ela é uma nova forma do discurso da guerra às drogas que ficou envelhecido, mas trata-se também de imperialismo, né? Exatamente. Agora, é curioso a hipocrisia dos Estados Unidos, né? É bom lembrar na história tantos governos reconhecidamente associados ao narcotráfico internacional que receberam a beneplácito dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi complacente, o Panamá talvez seja o exemplo mais recente que a gente tem, e o quanto também o crime organizado, ele é organizado através do Estado, amparado pelos Estados. A professora falou sobre, né, o filme Notícia de uma Guerra Particular, eu também fico aqui na sugestão de um filme, tem um filme chamado Feito na América, que mostra o papel que os Estados Unidos desempenham no fortalecimento de grupos narcotraficantes em vários locais da América Latina, através, né, da DEA, através da CIA, que sob o pretexto de combater o crime organizado e o tráfico de drogas, em vários momentos fizeram interferências políticas, fortaleceram grupos narcotraficantes rivais e impuseram a sua agenda política e econômica. Agora, sobre esse tema das sanções, os Estados Unidos, ele tem vários instrumentos já que são feitos, né, para punir atores ligados ao narcotráfico. Então, tem sanções contra pessoas, tem sanções contra empresas, né, tem mecanismos de enquadramento de cartéis, né, a título de terrorismo. Isso já amplia o alcance extraterritorial das medidas. Agora, quando se fala, né, em sancionar quem não coopera, o movimento ele muda de patamar, porque ele sai de um foco nos indivíduos, né, e nas estruturas criminosas, que ainda assim já são problemáticas, mas entra numa lógica de coerção extraestatal. Quer dizer, é uma forma imperialista dos Estados Unidos seguir condicionando acesso ao mercado, acesso à finança, benefício de alinhamento com a agenda dos Estados Unidos. E isso, além de reforçar a supremacia imperialista dos Estados Unidos sobre os países periféricos, dificulta e é contraproducente no ponto de vista do combate a esses grupos, né? Porque, em primeiro lugar, você tem uma cooperação que é baseada numa assimetria de poder, não numa coordenação. Então, ao invés de construir mecanismos conjuntos, né, mecanismos de inteligência, rastreio de fluxo, você cria incentivos, né, para os países mostrarem serviço de forma imediatista, né? Isso ajuda muito a exemplificar essas ações espetaculares, sem que isso ataque, né, tanto as engrenagens financeiras quanto a operacionalização ali no território, como a professora falou, né? Você tem também um risco de seletividade política, que eu acho importante, né? Não cooperar é um conceito muito elástico, então ele pode servir para ser ferramenta de pressão contra governo, né? Então, acho que esse é um elemento de guerra política, econômica e comercial muito importante. Você tem um efeito colateral econômico e social dessas sanções, porque elas tendem a aumentar a vulnerabilidade nos territórios, isso pode aumentar o recrutamento do crime organizado, e eu acho que, para finalizar, tem também um deslocamento do problema. Quer dizer, endurecer as sanções contra um país, né, as rotas, isso muitas vezes desloca o fluxo de drogas, de arma, da lavagem, para outras jurisdições, né? Então, sem uma coordenação multilateral, né, falando no conceito que está caindo em desuso, você ganha manchete, mas acho que perde em seletividade.
Legal. Capelli, sei que você já tem que se despedir aqui da nossa conversa. Queria te agradecer mais uma vez a presença, mas antes te pedir o que hoje, falar um pouquinho do trabalho da ABDI, como a ABDI tem cooperado com esse debate, e encerrando, trazendo a reflexão da Camila e da Juliane Furno, como você enxerga o bloco hoje, que não tem uma homogeneidade política, é diverso, né, o nosso continente, então distinções por linhas políticas distintas, mas que acabam enfrentando o mesmo problema, que é uma pressão dos Estados Unidos, que afeta a soberania dos países do continente. Veja, aqui na BDI nós temos um trabalho de cooperação com a Polícia Federal. Estamos agora, a BDI trabalha com política industrial, com inovação, e nós estamos aprofundando uma parceria em torno do projeto Mitra, que é a utilização de tecnologia de ponta para monitoramento das fronteiras. Nós assinamos no ano passado um novo convênio com a Polícia Federal, e temos feito também pontes entre o setor produtivo, vários setores industriais que estão cada vez mais sendo ameaçados pelo contrabando e pela falsificação, não só o contrabando, mas também falsificação. Então, nós reforçamos a interlocução desses setores com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal. Isso é uma atuação nossa cotidiana. Veja, aqui no continente, eu acho que a gente precisa ter bastante equilíbrio. O presidente Lula exerce uma forte liderança sobre todo o continente, tem uma relação positiva com todos os presidentes, independente de perfil ideológico, de A, B ou C, e o Brasil tem uma função natural de liderança sobre o continente. Então, acho que a gente precisa ter equilíbrio, serenidade, para garantir o respeito à soberania dos países. Por isso que eu falei na minha explanação anterior sobre a delicadeza da classificação de narcoterrorismo, porque isso tem sido usado como pretexto para desrespeito à soberania dos países. Obrigado pelo convite. Eu, infelizmente, minha agenda se enrolou, não vou poder continuar, mas peço desculpas, mas de qualquer forma, obrigado pelo convite. Um abraço. Tá certo, Capelli, um abraço, eu agradeço de ter comparecido aqui conosco, eu agradeço que tenha emprestado seus conhecimentos aqui para o 3x4. Antes de continuarmos com o debate, vamos falar um pouquinho sobre a campanha do Brasil de Fato que está no ar, o Apoia-se. Se você gosta do conteúdo, se você gosta do jornalismo produzido pelo Brasil de Fato, se você gosta da forma como abordamos os temas do país, da agenda política do país, coopere, acesse apoia.se/Brasil de Fato e apoia a comunicação popular. Quem apoiar leva brindes do Brasil de Fato, não fique de fora. E mais uma vez o convite, se você tem algo a dizer, pergunta, crítica, sugestão, por favor, compartilhe conosco, deixando seu recado no YouTube ou no Spotify, logo abaixo da descrição desse episódio. O Spotify, o programa daqui a pouco estará disponível para quem quiser escutar novamente, para quem quiser indicar, compartilhe, comente. E aqui eu sempre erro o lado. Aqui, ó, tá o QR Code. Se você apontar seu celular para o QR Code, você vai direto para a página da nossa campanha. Eu vou voltar aqui com a Camila. Camila, uma dúvida. Muito se fala sobre empreender avanços militares no combate, e você inclusive já falou sobre isso, mas onde essa premissa deu certo? Porque o México tem um histórico de combate militar a organizações que atuam no mercado de drogas. A Colômbia recentemente teve grupo, principalmente no governo do Álvaro Uribe, a Colômbia empreendeu força militar contra grupos que atuavam no mercado de drogas. Essa sanha, esse pedido por atuação militar nos territórios para combater o narcotráfico, ela encontra respaldo em alguma experiência em países vizinhos ou mesmo distantes?
Não conheço, Igor, eu não conheço nenhuma eficácia, né, consistente que seja baseada nessa opção, né, militarizada, digamos assim, ou mesmo que tenha alguma experiência é, de sucesso que tenha se baseado na ampliação do encarceramento, né? Nós temos um exemplo sobre esse último aspecto, né? Sobre os dois, na verdade. Esse recente exemplo, atual exemplo de El Salvador, né? Que eu acho que os números apontam, né? A queda dos homicídios no país. É um país, primeiro, né? Um país muito pequeno. Então, quando você constrói, né? Uma instituição daquela monta para 40 mil pessoas e prende de maneira desenfreada, sem qualquer tipo de preocupação com o devido processo legal, é claro que num primeiro momento vai ter um impacto assim relevante, né? Sobretudo pelo território bastante pequeno ali do país. Agora, a gente vai observar, né? Mas eu diria que apostaria que isso não é sustentável, né? No longo prazo. Primeiro, porque ali isso só pode ser feito, né? Com no mínimo, uma relativização do Estado de Direito e da democracia, né? E segundo, porque eu entendo que, de fato, essa queda da violência por essa política de encarceramento, ela não se sustenta. Ela tem um limite temporal mesmo, né? Quando a gente fala dos Estados Unidos, que também é um país que aposta no encarceramento de negros, né? Especialmente, ou prioritariamente, especialmente vinculado à guerra às drogas, igualmente a gente também não consegue observar o quanto isso produziu impactos nas taxas de violência do país. O, a experiência de Nova York, que nos anos 90, né, foi muito celebrada aqui no Brasil, né? Enfim, muita gente acreditava que aquilo era um modelo de política pública. Igualmente, ela mostrou o seu limite ali, né? Ela teve um impacto importante na ideia do tolerância zero, do não permitir, não tolerar qualquer tipo de infração, ainda que seja de menor gravidade, enfim. Isso também se mostrou com um impacto limitado. Enfim, então eu acho que essas medidas elas não têm respaldo, né, na experiência em lugar nenhum. Os países europeus, né, os países da Europa Ocidental, principalmente, os países, sobretudo os países nórdicos, eles têm A Holanda também, vi alguns países europeus, não todos, têm mostrado taxas de decréscimo, né? De pessoas encarceradas, enfim, com exceção dos imigrantes, né? Aí é uma exceção, eu diria assim, é um problema que a gente não vai entrar aqui, mas é uma exceção. Mas eu acho que é muito difícil comparar, porque são histórias, né? É uma, é uma sociedade com muito menos desigualdade, com muito menos histórico de ditaduras, de instituições violentas, de violação de direitos. Então, eu acho que se a gente for observar os exemplos existentes hoje dos países democráticos que têm melhores taxas de violência assim, do que a nossa, em termos de, enfim, tudo, né, com relação à segurança e violência, o que aproxima esses países é uma menor desigualdade social, né, e um melhor acesso à educação, uma expressiva miséria, né, muito menor. Então, você ter pessoas pobres é uma coisa, agora você ter pessoas miseráveis é outra coisa. E esses países, então, apresentam números, né, que indicam que esse é um elemento fundamental. E não por acaso os países da América Latina, eles são todos perpassados pelo fenômeno de uma violência gigantesca, alguns países com piores índices, como o Equador, e não por acaso são países marcados pela desigualdade, e onde as instituições estatais vêm de históricos de períodos autoritários, de ditadura, e elas se acham no direito de exercer a violência
da maneira como entende-se, sem respeitar o Estado democrático de direito. Então, acho que esse é um elemento central. Obrigado, Camila. Ô Ju, pra gente, estamos chegando no final aqui da nossa conversa. Eu queria, enfim, pedir uma conclusão tua e deixar uma pergunta. Em que medida a guerra às drogas ela produz custos econômicos robustos para o Estado? E se você acha que esse custo ele poderia ser direcionado, se é possível alocá-lo para outras áreas? E queria também, da tua experiência, saber se nós já temos no Brasil um lobby da indústria armamentista atuando próximo dos parlamentares, dos ministérios, enfim, se aproximando da antessala ali do Palácio do Planalto. Claro, a guerra às drogas tem custo econômico altíssimo, né? E se a gente for pensar no cenário atual, né, de tanta restrição fiscal e debate sobre o orçamento fiscal do Estado, eu acho que esse debate deveria entrar ainda mais na pauta, né? Porque o combate, né, a guerra às drogas, ela tem vários custos que são diretos e custos recorrentes, se você pensar expansão de efetivo, operação, inteligência, equipamento, munição, viatura, enfim, judiciário, Ministério Público, um monte de processo, é um custo recorrente e bastante elevado, né? Ainda mais se a gente for pensar num resultado muito aquém do custo efetivo. Tem custos também que são indiretos e custos sociais que você tem do superencarceramento, principalmente se a gente pensa em perda de produtividade, a ruptura de trajetórias educacionais no mercado de trabalho, impacto sobre as famílias, né? Esse ciclo de violência territorializado tem impactos sociais indiretos que precisam ser mensurados. E tem também o que os economistas, né, não me veio uma expressão melhor, mas os economistas neoclássicos chamam muito de custo de oportunidade, que é cada real gasto numa estratégia que é predominantemente repressiva, é um real que deixa políticas que justamente reduzem e combatem esse dano, né? Que é como a professora Camila falou, se você investe mais em educação, em geração de postos de trabalho mais qualificados, na própria dinamização da economia, no sentido de gerar mais oportunidades de trabalho, aumento dos salários, poder de compra, você está atuando sobre esses elementos que levam à desigualdade, por consequência à violência, de forma muito menos custosa e muito mais próxima do país que a gente gostaria de viver. Agora, sobre o lobby, tem um vasto já complexo de interesses, né, nessa agenda de segurança, que eu acho que tem sim a indústria das armas, munição, equipamento, mas também tem muita empresa de vigilância, tem muito grupo corporativo que ganha capital eleitoral a partir disso, né, do discurso punitivista, que tem um caldo financeiro. Então, eu acho que essa economia política da segurança, ela tem sido um foco de atuação desses grupos, né, empresariais, que é importante vigiar e tentar entender um pouco melhor para melhor combater. Legal, Ju. Ju, muito obrigado. Espero que não demore tanto a sua próxima participação aqui no 3x4. Sei que morando no Rio de Janeiro, com um carnaval longo pela frente, que terminará, sabe-se lá se na metade de março terminará, então espero vê-la em breve aqui, viu, Ju? Espero também. Até uma próxima. Muito obrigado pelo convite. Legal. Camila, obrigado mais uma vez. Também espero não demorar tanto para falar contigo. No teu caso foram 5, 6 anos. Muito boa sorte. Obrigado, bom feriado, bom carnaval para você, Camila. Obrigado pelo convite, Igor, sempre à disposição, e parabéns pelo programa aí. Obrigada. Legal, obrigado, Camila. O podcast 3x4 vai chegando ao final. Este episódio, na semana que vem estaremos de volta para continuar acompanhando a nossa cobertura sobre a agenda política do país. Acesse brasildefato.com.br e lembrando mais uma vez, se você tem algo a dizer, vá até o YouTube do Brasil de Fato, Spotify, deixe lá seu comentário, leremos. O 3x4 é apresentado por mim, Igor Carvalho, também roteirizado por mim. Nossos comentaristas fixos são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno e Valério Arcari. A direção é de Camila Salmásio.
A produção, Letícia Holanda. A trilha sonora original é de Alejandra Luciani. Os trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e Marina Ortega. A identidade visual é de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é da Rafaela Cury. A coordenação de jornalismo é da Monize Ravena e do Lucas Stanislau. E a direção executiva é da Nina Fidelis. Até semana que vem.